com a Adianes e Atos Moraes para falar sobre fisiculturismo, falar sobre saúde física e muito mais, né? E eu quero iniciar a nossa conversa de hoje perguntando para você, Adianes. Quem é a Adianes? Você é natural de onde, né? Tudo que você puder nos contar. Prazer estar aqui com você hoje, com o Atos também, meu esposo, né? Meu nome é Giannis Castilho, eu sou venezuelana, tenho 27 anos, sou atleta profissional e sou personal trainer também. O que mais posso contar? Sou dona de casa, várias coisas, uma pessoa só. Pronto. É, E o Atos, vale, né? vale a pena destacar que a Janice, ela é personal trainer registrada pelo Brasil, né? No país dela, o curso de personal trainer é diferente da política de curso do Brasil. Então, ela ingressou aqui no país e fez faculdade para se tornar personal trainer no Brasil. Poxa. Então ela é graduada, ela é bacharel em educação física, personal trainer de fato, registrada com o Conselho do Brasil. Isso é bacana. O nosso treinador, que já é a nossa segunda visita, né? Sempre bem-vindo vocês dois aqui. Então, queria que você se apresentasse novamente, Atos. Não vou me apresentar porque senão vai demorar uma hora e o programa acaba. Como para mim sempre é um prazer estar aqui com o Marcelinho. O programa tem sido sucesso. Fiquei sabendo que a nossa primeira etapa ali primeira conversa, né? Deu aí uma repercussão e a gente foi convidado para o segundo, aí quero ver o terceiro, quarto, quinto. Com certeza, então, né? assim, é sempre um prazer estar aqui com a galera, trazer um conteúdo diferente e também contar um pouco da nossa história de trabalho, né? Porque para nós também é muito importante que vocês entendam o nosso trabalho, porque é uma coisa que ajuda a gente diretamente. Legal. Mas hoje a Adianes é o foco nosso aqui, a gente vai trabalhar focada nela. Mas Adianes, conta pra gente, por quê? Como é que surgiu essa ideia, de onde veio essa vontade de você se tornar fisiculturista? Desde nova, assim, eu tinha muita insegurança com o meu corpo, né? Eu era muito magrinha. Aí eu comecei a malhar e foi acontecendo. Depois que eu comecei a malhar, eu queria participar dessas coisas, eu achava bonito. E aos poucos eu era muito dedicada, sempre fui muito dedicada. Então eu sofria muito bullying também por ser muito magrinha, eu não queria ser magrinha. Aí eu me dedicava sempre para, eu vou melhorar, eu vou treinar, Mas assim, tudo veio mais a sério, né? Quando eu conheci o Atos, que a gente já levou o trabalho a outro nível. E como é que é o trabalho de vocês dois, assim? Quando ela conheceu o WhatsApp, ela se tornou campeã, hein? Fica, né? Que deixe claro. Realmente, né? E foi isso, né? Eu conheci ela, realmente ela já competia, estava ingressando na carreira. E eu observei nela exatamente o que ela falou, né? Um nível de dedicação muito intenso, muito diferente do que eu observava em outras pessoas, principalmente por aqui pela região. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, quando eu vi uma mulher se dedicando muito à rotina de treinamento, a uma rotina de alimentação, o que não é muito comum, logo eu percebi nela um potencial, pelo menos de força de vontade dela de querer ser diferente, se destacar. Então, aí se uniu com o meu olhar ali, né? Eu falei, acho que pode ser uma campeã aí dessa dedicação. Vale, né? Então, um treinador experiente aí que sabe conduzir o trabalho aí, modéstia à parte aí hoje a gente chegou onde está. E bem longe, né? Mas assim, então quer dizer que tu sofreu bullying, tu era muito magrinha. Rapaz, isso... Muito magrinha. Legal que 42 quilos. Foi o oposto, né? Porque geralmente, muitas das pessoas que sofrem bullying, ou ela se afunda na alimentação e engorda demais, né? Mas, assim, isso te afetou psicologicamente ou te fez só mesmo focar e querer treinar? Quando eu digo afetou psicologicamente, aproveitando que a gente está no Janeiro Branco, pra gente falar sobre a questão da saúde mental durante isso, né? Se você teve... Afetar, assim, realmente, eu acho que não. Eu só acho que foi algo mais para me fortalecer, para fazer evoluir, entendeu? E a tua família? Tu tem alguém que é assim, igual a gente estava conversando agora? Não, ninguém. Vocês dois são as exceções da família de vocês. Exatamente. Não tenho ninguém. É assim, minha família não conhece nada sobre ele. Para ele isso é bem estranho. A última vez que minha mãe me chamou, meu Deus, tive uma foto, achei feio. Que isso? Oh, meu Deus.
Quando ela viu uma foto dela Porque pintada, ela nunca me pintada viu assim, com a tinta de competição. Sim. No nível de competição ali, geralmente no dia onde ela tá desidratada, com um nível de muscularidade muito absurdo, Ressaltado, né? né? Aí pra quem geralmente não tá acostumado a ver, assusta, né? Então a mãe dela é a senhora, quem não tá acostumado a ver isso, imagina, né? A pessoa que vai ficar igual o minha Arnold. filha, deixa eu te ver. Deixa eu te ver, eu acho que tu não tá assim, não. Oh, meu Deus. Não, mãe. Mas a sua mãe mora aqui? Não, Ou ela mora na Venezuela? Legal. E você, é só você aqui? Só. E aí, nesse mundo de competição, nesse mundo de atleta, tu já pensou na questão de ser mãe? Não. Ixi, bati numa ferida, peraí. Não. Assim, é Respira. porque eu tenho muito claro assim, o que a gente quer. Então, não é algo assim que... Não é algo pra agora. Exato. Pra Pronto. depois, quem sabe, se a gente sentir a vontade, nem mais. Aliviamos. Agora, Não, mas a gente fala muito inicialmente sobre isso foi uma isso, decisão entendeu? minha. Também, né? Foi uma decisão minha, porque assim que ela iniciou a carreira de atleta, eu deixei isso bem claro para ela, né? Que isso seria uma coisa que não estava em nossos planos ainda, tanto por conta da nossa carreira de trabalho e a carreira dela de atleta. Então, caso ela venha entrar numa gestação, a carreira de atleta deveria ser interrompida durante um período. Entendi. E eu falo muito assim para as pessoas, a performance ela cobra muito caro, ela não espera. Então, hoje, ela tem a idade que ela tem o físico que ela tem, o corpo que ela tem, a performance que ela tem, hoje. A gente não sabe como é que vai ser amanhã ou ano que vem ou depois da gestação. Se ela vai responder da mesma maneira. porque Se o corpo dela muda, vai né? funcionar, se vai mudar ou não. Ah, mas pode ser que não vai acontecer nada, isso não tem nada a ver, realmente. Mas também pode ser que sim ou que não. Eu já conheci por exemplo, muitas mulheres que antes de uma gestação tinham uma performance absurda, depois não foi a mesma coisa, assim como ao contrário. Como antes não tinha uma performance boa, depois parece que ficou melhor, mas isso é muito relativo. Então a gente... É muito difícil de tu poder pontuar, né? É uma coisa que a gente não tem como imaginar e saber como vai ser. Então a gente deixou isso bem esclarecido entre a gente, primeiramente sobre o trabalho, porque nós tínhamos um plano de carreira e um objetivo, né? Então desde quando a gente iniciou, a gente já imaginava estar aqui, ser campeão e se destacar como a gente vem se destacando e chegar longe. Então a gente deixou isso bem claro para que justamente não houvesse nenhum empecilho, nenhum contratempo. Isso. Porque às vezes pode até gerar, né, um desentendimento entre o casal. Não é uma regra, tá? Assim, uma mulher, por exemplo, se você olhar, por exemplo, hoje a Miss Olímpia, que é a campeã de fisiculturismo, que compete na mesma categoria que ela, é mãe de 2 filhos. Uma coisa não exclui a outra, na realidade. É o que eu tô falando, é uma mãe de 2 filhos, entendeu? Ah, mas, por exemplo, uma mulher não tem filho, ela não pode ser fisiculturista. Não, nada a ver. Muito pelo contrário. Só que aí, no caso dela, a gente optou por não arriscar, entendeu? Uhum. E também porque... E também, na verdade, não interromper a carreira durante o tempo. Porque ela ia ter que ficar. Então, assim, a mulher vai entrar em período de gestação. Então, assim, no final, ela não vai ter ali como fazer esse controle de treinamento tão a fundo. E logo depois tem um período de cuidado. Então, isso leva tempo. Isso deixa o trabalho ali meio que interrompido. Para, né? Para. E parar realmente, porque uma criança ela precisa de atenção, tempo e tudo mais, né? Aí, e é a prioridade, né? Então, claro. Depois de uma criança, nossa competição não vai ser mais prioridade. E ainda mais pro esporte que vocês praticam, que viajam muito, né? Ao redor do mundo. Viaja muito, que gasta muito. Porque menino é caro. Hoje, eu acho que hoje a gente só consegue fazer isso porque não tem filho. Porque não tem filho. É uma das grandes... Até a gente conversa muito e a gente vê, porque, como ela falou, né, isso é investimento, né? Então, assim, a gente consegue hoje fazer tudo isso justamente porque não tem filho. Porque a gente com uma criança, um filho, fica complicado ficar 10, 15 dias fora da cidade, fora de casa. É que a criança ela tem uma rotina a seguir, né? Mas além de abrir mão disso, outras coisas tu precisou abrir mão para poder praticar esse esporte e se tornar uma atleta profissional? Abrir mão, assim... Não, pra mim foi algo bem natural. bem natural. Porque já era o que tu queria, né? Me adaptei super bem. Abrir mão mais assim de andar em festas, de sair, essas coisas que a gente abre mão, por exemplo. Às vezes eu tô em preparação, tem um aniversário, não, então a gente não vai porque... Entendeu? A gente prioriza... Mas é legal que vocês são bem focados. Eu gostei, que negócio bem linear. Por isso que é mais... Sim. Não que seja fácil, né? Mas é bem mais assertivo conseguir chegar ao objetivo, né? Porque vocês são bem focados.
Eu posso falar assim, eu me sinto íntima, porque eu conheço porque faz tempo, né? É, A gente passou o quê? 6 ou 8 meses juntos lá, por aí. sobre o estresse. Eu acho que foi 1 ano na academia. Foi 1 ano de academia. Por que eu falo da questão do Atos? Eu acompanhei inicialmente quando ele estava se tornando, né, um professor ainda de fisiculturismo e ainda estava iniciando a vida profissional dele como atleta de fisiculturismo. Por isso que naquela hora eu comentei que a dificuldade, né, de quem está iniciando na questão de saber lidar com os sentimentos. Tipo, de lidar com aquela situação de pressão, porque a pessoa se cobra demais, né? Sim. Eu imagino que tu se olhando no espelho, ai meu Deus, tem uma gordurinha aqui. Como é que é? Como é que é isso? Assim, eu acho que eu vivo o processo. Eu entendo agora, assim, muito melhor, assim. Mas já que no passou por essa começo. dificuldade? Querer logo ver a mudança e a gente se cobra essa parte, mas graças ao Atos, sim, ele eu acho que psicólogo de casa. É ele que trabalha meu psicológico, porque senão ia ser bem difícil, assim. Nosso corpo é feito de Ele fases. sempre me faz entender um processo, tá começando, todo no tempo. E a gente É igual uma pessoa que vai iniciar um treinamento de musculação, um cliente comum que chega comigo e fala, em quanto tempo eu vou ficar assim? Eu falo, cara, se fosse simples essa pergunta de eu te responder, eu passar a bola na mão do cristal em 2 meses, você vai estar no cheio. Seria fácil, eu teria a fórmula, seria o treinador ali que com certeza seria destacado em relação a isso. E financeiramente eu ia subir muito o meu valor do meu ticket por conta de poder dar essa resposta. Infelizmente, isso é uma pergunta que você não consegue dar essa resposta exata. Então, tem pessoas que, às vezes, elas vão iniciar um processo, vão ter resultados rapidamente, tem pessoas que nem tanto. Mas elas vão precisar, todos de fato vão precisar passar pelo processo. E leva tempo. Rápido ou não é relativo à maneira que você vê. Eu já acompanhei pessoas que passaram a vida inteira, por exemplo, acima do peso e em 6 meses mudaram completamente. Então, assim, eu classifico como rápido, para quem viveu a vida toda, né? E aí a gente entra nesse quesito do foco, né? Eu percebo que vocês dois têm bastante foco. E é por isso que já chegaram tão longe. E aí, outra coisa que eu queria saber, quantos campeonatos tu já participou? Tu lembra, assim? Se não, pelo menos quais os principais que tu sentiu aquele friozinho na barriga de subir? Todas. Em todos a gente tem um friozinho na barriga, não tem como. Claro que a pouco a gente vai adquirindo mais experiência. Mas o friozinho na barriga mas é viciante, sempre né? É viciante, muito, porque aquela sensação de estar lá naquele palco, todo mundo te olhando, não tem igual. Então, eu já participei vários, né, amor? Sim, muitos já, regional, nacional, internacional. Hoje, acho que foram uns 3 regional, mais 3, um nacional. Se eu puxar com calma esses dados, eu consigo lembrar todos, mas basicamente ela já competiu a nível estadual, local, nível regional, nível nacional, e hoje a gente compete em nível mundial, né? Hoje o nível que a gente compete é um nível de aberto para o mundo inteiro. Hoje nós somos profissionais, então quando a gente competia no âmbito amador, nós tínhamos uma frequência de competição muito maiores. Então tinha vezes que durante período de 6 meses nós competíamos 2 vezes, 1 ano, 3, 4, muito mais. E dentro desses campeonatos, qual foi o que mais marcou vocês? Assim, alguma situação que chegou e marcou? Boa, ruim, tanto faz. Eu tenho um, mas deixa eu responder pra você. O que mais marcou foi quando a gente ganhou o Procard, né? Quando a gente ganhou o cartão profissional, porque era uma coisa assim que para mim estava bem longe, entendeu? Eu não acreditava, não tinha muito assim, não tinha, eu vou conseguir, eu via distante aquilo, mas ele sempre acreditou, ele sempre, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir. Então foi algo que ficou bem marcado, assim. Foi o beijo? Não. Pra mim um campeonato que assim, marcou bastante foi um campeonato que a gente competiu regionalmente. Isso no mesmo ano que a gente conseguiu, não, 1 ano antes da gente conseguir o Procard, nós somos campeões regionalmente. E para mim marcou bastante porque ela estava na transição. Quando a gente iniciou como competidores, ela competia numa categoria abaixo. De nível, como é que eu explico? Inferior. Assim, em relação à muscularidade, vai competir ao nível inferior. A biquíni é uma mulher mais magrinha, com menos volume de massa muscular. Então, assim, nessa categoria a gente não
não engrenou muito porque ela não estava muito bem enquadrada na categoria. Ela precisava migrar, subir para outra categoria. Era mais musculosa do que pedia. Ela não era tão magra, mas também não era tão forte para ser uma wellness. E aí a gente precisou trabalhar muito para ela tentar chegar próximo do nível wellness. E assim, na época eu lembro que eu fui muito questionado em relação ao meu trabalho por conta disso, né? Muitas pessoas comentavam que ela não seria um bom wellness porque não tinha volume muscular, que a gente não ia conseguir fazer isso e tal. E eu ouvia muito isso e assim, eu levei isso como um gostinho assim, relaxa, vocês vão ver. E aí a gente foi competir regionalmente, na época a galera da região já conhecia a gente competiu nessa mesma competição como biquíni e perdemos, não foi muito bom no campeonato. E eles, olha, agora vão vir com elas, acho que vão ganhar. E a gente fez um trabalho... né? E assim, a gente fez um trabalho ali, sabe, muito determinado dentro disso. E pra mim marcou muito, porque quando a gente estreou a primeira vez, já competindo dentro da categoria, a gente foi campeão absoluto. Nós ganhamos o campeonato tudo. Ganhamos a categoria dela e ainda ganhamos o campeonato. Aí tu lavou. E aí eu falei só assim, tipo, aquela... E aí agora, vou falar o quê? Falar o quê? Então a gente foi... Então esse campeonato marcou muito pra mim. Pra mim foi um campeonato que, assim... Foi assim... E depois daí foi um campeonato que consagrou o meu trabalho também. Porque eu consegui trazer um título, foi o nosso primeiro título, na verdade. Nós já competíamos há 2 anos e nós nunca tínhamos ganhado um título de primeiro lugar, eu e ela. E essa foi a primeira vez que nós ganhamos o primeiro lugar. E já numa categoria acima. Já numa categoria acima, ganhamos o primeiro lugar e 2 meses depois ganhamos o primeiro lugar absoluto de novo no estado. E daí pra frente nós começamos a ganhar vários títulos de primeiro lugar. Entendi. E até chegarmos no Procard, né? O Procard também, claro, foi um campeonato muito especial, marcou muito, porque foi uma transição, a gente saiu do amador, né? Um campeonato também muito importante, a gente tinha ali um lance emotivo envolvido. Mas pra mim esse campeonato, que foi o primeiro, foi de fato o que mais marcou. E durante essa tua vida de atleta profissional, tu já sofreu algum preconceito? Porque tem gente que tem, né? Igual você falou assim, sua mãe não é a condição natural ela achar a musculatura, né? Mas tem muita gente que é preconceituosa, né? Com relação ao esporte. E aí a minha pergunta para vocês dois, no caso. Porque eu acredito que o Atos também, como atleta, ele já deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Mas mais para a mulher, né? Porque o pessoal tem aquela ideia de que mulher tem que ser muito... vamos dizer assim, na sociedade como nós, que não temos um costume de atleta de alto rendimento, com massa muscular bem definida, que na verdade é a vontade de todo mundo, né? Mas nem todo mundo está apto a trabalhar isso. Mas assim, se em algum momento tu já sofreu preconceito por conta da tua opção de esporte e por causa do teu corpo. Não, né, porque tu já me falou, tu sofreu bullying quando tava magrinha demais. Não, mas agora sim, tipo... Não. Algumas coisas, às vezes, que as pessoas falam na rede social, mas besteira, sabe? Não. Eu acho que não deixa isso me afetar, não. Isso é importante. Talvez ela nunca sofreu preconceito em relação ao físico dela, mas eu tenho certeza que talvez, por exemplo, eu quando atleta, e a gente sempre sofreu a gente sofreu um preconceito do tipo assim, pra que isso? Vai ganhar o quê? Entendeu? Isso vai te levar aonde? E assim, desde o início eu já acreditava, já sabia que isso ia me levar a algum lugar, ia me levar onde eu cheguei hoje. Então assim, a gente sofreu muito preconceito, né, de achar que a gente era pessoas que não tinham conhecimento, que era burro, só sabia malhar, que malhar era coisa de quem não tinha o que fazer. E hoje a gente vê onde a musculação, por exemplo, o nível da atividade física chegou. Hoje uma coisa totalmente necessária dentro do cenário. Saúde, né? Do cenário de atividade física para todo mundo, né? É necessário para você manter. Então, assim, hoje, personagens trainers muito bem qualificados, assim, em relação à sua graduação, assim, profissionalmente, financeiramente também. Então, a gente conseguiu mostrar para as pessoas e calar a boca de muita gente, de achar que, por exemplo, essa galera da musculação, que puxava peso, era burro, e a gente mostrou que a gente não tem nada de burro. Sim. E nós somos muito inteligentes, justamente pelo fato da gente conseguir fazer isso tão bem, né? Porque não é uma coisa fácil, você precisa ter um nível de conhecimento em relação à anatomia, em relação a tudo, para você trabalhar dentro da musculação. Então, assim, não é uma coisa, porque se você for praticar musculação e não tiver conhecimento, você pode se machucar. Sim, pode se lesionar, né? Então, assim, hoje a gente é o carro-chefe da saúde. Nossa profissão, ela lidera hoje, sem dúvidas, o carro-chefe da saúde, junto com a medicina, junto com... E estética física, sim, né? Com certeza, sem dúvida. Não. Mas realmente, isso que tu falou agora é real, porque quando a gente trabalha na questão de academia, o pessoal fala isso,
Esse negócio é só ficar puxando ferro, É, besteira, né? Ou a questão do atleta, isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Isso não dá dinheiro, tu vai viver disso. é. É o que mais acontece. Por exemplo, hoje nós ganhamos dinheiro com competição. Uhum. Nós recebemos em dólar, recebemos em euro. Então, É a melhor parte. O cenário mudou. É claro que, É. assim, todo esporte, quando você inicia, ele é amador. Então, Uhum. você começa num esporte amador. Então, assim, o primeiro investimento, ele sai de você. Assim como o jogador de futebol. Então, assim, ele começa a vir, os pais investindo nele até ele se tornar um jogador de futebol, ser contratado e ser milionário, porventura. Então, pra gente também acontece muito isso. Então, assim, você começa investindo até você ter visibilidade, você pode ter contrato de marca, mas você pode ganhar dinheiro competindo, caso você consiga entrar em boas competições, se tornar profissional. Quando você se torna profissional, você já compete dentro do pódio, valendo, caso você vá para uma competição, entra no pódio, você já ganha uma grana. Então, você já... Ah, só pra competir? Não, se ficar caso no você pódio. ficar no pódio. Ah, Mas assim, verdade. você já ganha grana. É claro que assim, não é uma grana que, Não é como que, ser vai, o campeão, que, vai, né? que vai te resolver todos os problemas. Né? Porque em relação ao que você investe, uma parcela mínima. Uhum. Mas já dá dinheiro. Pelo menos tem um E aí, retorno. caso você chegue muito mais longe, vai dar muito mais. Por exemplo, hoje já tem premiações dentro do Olímpia que já equivale a $500 mil em algumas categorias. Então, É bastante. então assim, a cada dia vai crescendo mais em todo mundo e a tendência é isso, aumentar e ser valorizado, e o mercado fitness move muito dinheiro, e pode ter certeza que isso vai entrar muita grana também. É porque ganha muita visibilidade, né? Porque, querendo ou não, hoje é uma situação, é uma condição que quase todo mundo quer. Só que 90% das pessoas não tem coragem ou dedicação suficiente para conseguir atingir. Mas quantas e quantas pessoas não querem ter o nível de saúde e o corpo que vocês têm? Né? Então, assim, eu acho que isso entra muito. E hoje as redes sociais, elas trabalham muito disso, né? Por isso que quando tu falou assim, quando tu treina sem realmente um acompanhamento de um personal, de uma pessoa profissional, tu acaba se machucando. Tem tantos vídeos de tanta gente que se machuca na questão de treino na academia, às vezes até fazendo um exercício que parece simples, e aí quebra um braço ou se machuca, rola alguma coisa. Eu vejo vários desses vídeos assim, então muita gente acaba achando que é só ir pra academia, puxar ferro e tá tudo certo. E falta a questão do treinador físico, né, profissional, que é o caso que a gente traz hoje, né? Hoje o esporte, ele é saúde, né? Saúde física e mental. E aí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz lá naquela hora. E como é que é o tratamento psicológico de vocês, assim, na competição, né? Porque a gente fala sobre uma pressão psicológica, que é nós, de estarmos num campeonato. Eu coloco nessa parte porque vocês são atletas. E naquela competição. E sobre o estresse de estar perdendo peso, das abdicações. Porque, assim, mesmo o teu corpo vai mudando, né? E dentro disso, como é que é o tratamento de você? Porque tu falou que o Watson tem um psicólogo que é o dele. Mas hoje a gente estava comentando mais cedo sobre a atleta que não conseguiu, que mesmo conseguindo a vaga para participar do Olímpia, não conseguiu ir, porque não conseguiu o visto para entrar no país. E aí a gente entra nesse contexto, né? O quanto isso pode afetar o psicológico de uma pessoa? O quanto uma competição dessa não é... Às vezes ela chega a ser até agressiva, né? Sem dúvida. E aí, como é que fica para vocês que lidam com as pessoas que hoje estão iniciando, que é aquilo que a gente conversou, quem está iniciando nesse mundo, assim, desse mundo de atleta, do estresse que ele vai viver, como é que ele consegue lidar? Ali vocês ficam mediando também, enquanto professores? Sem dúvida, com certeza. Muitas pessoas querem... eu inicio muitas pessoas na musculação e no esporte, né? E assim, uma das coisas que a gente costuma falar é ter uma mente centrada, né? Trabalhar a sua cabeça para isso. Até porque... Tem uma mente muito forte. Tem uma mente muito forte para você suportar as dores em todos os sentidos, tanto as dores físicas quanto as dores psicológicas, né? Como você falou. Uma competição ela pode te abalar, um resultado ruim pode te abalar, e vai depender de você, como você vai reagir com isso e como você vai lidar, o que você vai tirar, o que você vai aprender disso. Algum desses já afetou vocês psicologicamente, assim, de tu ficar meio para baixo? Muito. Sim, sem dúvida. Só que aí, essa é a diferença de uma pessoa comum pro campeão. Eu costumo dizer muito que eu nunca perco em nenhuma competição. E isso pode soar, às vezes, como uma fala que não dá para entender. Mas quando eu me refiro a nunca perder, eu falo que em tudo eu aprendo. Então, quando eu entro para competição, quando eu não ganho, eu aprendo. Então, vi o aprendizado. Então, se eu entrei
para aquela competição, eu não ganhei, eu consegui tirar uma lição. Isso vai me fazer, talvez, ser Evoluir, campeão na próxima, ou evoluir, não só no esporte, mas para mim. Legal. É. E vocês têm alguém que vocês admiram muito, assim, Claro, dentro com desse certeza. esporte? Com certeza. Que tu se Vários. espelha em alguém? Vários, tem muita atleta campeã. Vixe, eu sigo muitos. Hoje o Brasil, Aham. dentro da categoria de trabalho, ele tem um celeiro de pessoas que a gente pode estar se espelhando, né? Muitos atletas consagrados, muitos bons treinadores. Nós temos muito, mas nós acreditamos muito no nosso trabalho também. Nós Já são, na nós verdade. já, né? nós já mostramos o nosso potencial, então a gente se espelha, mas tem nossa linha de trabalho e acredita muito que a gente pode ser um desses, sem dúvida. Sim. E o que pode ser mais difícil para vocês continuarem seguindo nessa profissão? O que dificulta vocês na questão desse esporte especificamente? Se é patrocínio, recurso, material, ou é psicológico, físico, alguma coisa que dificulte para vocês? Eu acho que Ou não seria tem o dificuldade nenhuma, vamos para cima. Não, hein? seria o patrocínio, porque já respeito à preparação, a gente já sabe lidar também muito bem. É porque é um com gasto isso. muito grande, né? Com Sim. alimentação, suplementação. Isso já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia natural, já faz parte do nosso comportamento. Então, Uhum. é uma coisa que não afeta a gente de maneira alguma. Como ela falou, a gente já sabe lidar muito com a maneira de se preparar, até porque foi uma coisa que nós escolhemos. Certo. Então, é uma escolha nossa. Mas, sem dúvida, o financeiro é o que mais pesa, porque nós moramos em Roraima é longe, Roraima não tem, por exemplo, competições dentro da federação que a gente trabalha. Roraima não tem, na verdade, nenhuma competição federativa, né? A gente tem Então, uma federação de fisiculturismo aqui? Não, registrado não. Geralmente as competições que acontecem aqui são competições organizadas por empresários locais, mas sem finalidade de federação. Então, atletas que geralmente querem, por exemplo, eu quero chegar ao Olímpia, que é o campeonato mais consagrado, ele precisa se filiar à federação e procurar competir dentro das competições que tem ligação com a federação. Então, a mais próxima que acontece aqui é em Manaus. Então, assim, você sai do seu estado para qualquer lugar para competir, você tem um gasto financeiro. Então, isso é uma coisa que pesa muito. Então, nós trabalhamos hoje e acabamos dentro do nosso trabalho investindo muito nisso. Uhum. Nós temos ajuda, claro, tem pessoas que apoiam a gente, nós temos parceiro, mas ainda falta Ainda engrenar. pesa, né? Pesa bastante. Hoje nós, dentro do trabalho profissional, nós precisamos competir pelo mundo, então viajar para outro país é caro. Então, a gente tem feito bom trabalho e estamos esperançosos que as pessoas cada vez mais observem isso e acreditem no potencial e possam investir pra gente. Legal, mas é importante ter um incentivo também, né? Às vezes não tem incentivo do Estado, prefeitura, essas coisas assim, como patrocínio. Ainda dentro do esporte, de fato, legalmente, ainda não, mas vai ser criado. Acredito que vai ter um olhar a partir desse ano. Vamos começar a trabalhar em cima, vamos né? a trabalhar sim, que eu tô aberto inclusive para isso. Hein? Quer virar prefeito. Que nos assista, né? Que fique a dica, por favor. Diga, vamos marcar essa reunião aí. E tu, Adianes, como é que é a questão familiar, né? Vocês se ajudam, né, nessa parte de competição, mas a tua família, como é que é a questão de se tu tem algum incentivo além do Atos? Ou vocês são ali o elo inquebrável, que é um incentivando o outro e é só? Eu só tenho L. Infelizmente, assim, minha família, ela não liga muito pra isso, desse esporte, entendeu? Uhum. Então, eu só tenho L, eles só tem eu. Acredito que todo mundo dentro dessa família deve ter passado por isso, né? Sim. Muitas pessoas acreditam de você. E aí, para que você possa fazer elas acreditarem, você precisa fazer o trabalho validar. Então, você tem que mostrar para eles o seu valor, você tem que mostrar o seu potencial para que eles possam acreditar em você. É assim que funciona. Então, eu também fui desacreditado desde minha vida de atleta até hoje, durante minha vida de treinador. Se eu fosse Sempre tem alguém, se eu né? fosse listar aqui o tanto de coisa que eu ouvi hoje, quando eu comecei como atleta e como treinador, isso aí não vai para lugar nenhum, isso aí não sabe de nada. E hoje eu sou o único treinador profissional que tem no estado. Campeão várias vezes durante vários anos, ganhei todas as competições. E agora? Cadê essas pessoas? Então, assim, é preciso ter muita sabedoria para você saber lidar com as críticas. E como eu falei uma vez, saber lidar com as críticas é importante para que você se torne um campeão. Então, toda vez que eu ouvia essas palavras, isso me fortalecia
Vai querer Rapaz, ser isso mais, não né? isso nunca me abalou no sentido de fazer eu entregar o meu trabalho, sempre me fortalecia. E vocês têm algum fã muito próximo, assim, que tá sempre ali perto de vocês? Assim, a galera acompanha o nosso trabalho, é bem Nossos legal. clientes, A gente né? recebe São um carinho alunos, bacana né? das Bem. pessoas na academia ali perto, assim, sabe? Que a gente, assim, não ninguém... A gente não é famoso, assim, nesse sentido, né? Não, Mas, mas assim, é porque sempre tem uma nós pessoa ali temos, que fica... mas nós temos uma admiração, inclusive agradecer o carinho das pessoas da minha rede social, que estão sempre acompanhando o trabalho, sempre comentam lá positivamente. Então, Sempre assim, comentam. vocês são importantes, entendeu? Através de vocês eu me motivo e vocês contribuem muito para o meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês, meus seguidores. E realmente, o pessoal é bem ativo nas nossas redes sociais. Quando ele compartilha, sempre tem um monte de gente lá. O melhor, Não, o a melhor, o galera melhor. fortalece muito. Se eu chegar e pedir um apoio deles aqui, eles compartilham, eles, não, assim, Não, uma é. galera que acompanha meu trabalho. Então, assim, essa galera aí, sem eles, eles têm uma grande parcela dentro do sucesso do trabalho, sem dúvida. E agora a gente vai para a parte mais importante que a gente está na curiosidade de saber. Você, né, veio aqui com a gente em outubro e contou que vocês iriam para a Colômbia participar de um evento. E eu queria que vocês contassem para a gente como é que foi essa experiência nesse evento internacional, como é que foi os resultados, né, que vocês já trouxeram as medalhas para a gente, explicar cada um, contar para a gente como é que foi e qual o próximo passo daqui para frente. Vou deixar com a Diane. Assim, foi uma experiência bem bonita, bem... A gente foi só nós dois, primeira vez, né? Que a gente ia só nós dois sozinhos. Então, a gente desfrutou muito desse processo. E na hora, assim, tipo, foi emocionante também. Até o último momento, eu acreditava que a gente ia ganhar. Até Sempre acredito. Sempre acredito. Sempre acredito. Mas, tipo assim, mesmo Isso assim, foi um resultado muito bom. Excelente coisa resultado. minha, Um top 2 num campeonato. Isso E na estreia. Na estreia. Bem difícil. Vale destacar isso, né? É. Essa medalha é uma medalha onde ela competiu pela primeira vez profissionalmente e nós fomos segundo lugar. Sim, com menina que já Com tem gosto mais de experiência. Com gosto de primeiro. Nós competimos como uma Sim. menina que tem experiência, da casa local. Foi uma questão bem duvidosa. A galera pesou muito pro nosso lado, inclusive depois da competição eu fui chamado pelos árbitros para receber um feedback ali de perto. Árbitros chegaram para mim e falavam: olha, eu escolhi vocês, eu optei por vocês, mas existe uma certa democracia, gerou um impasse, conflito, né? Um impasse, e assim, foi por um momento que você não ganhou, vocês não ganharam, né? A Diane, então assim, vocês estavam muito bem preparados, vocês vieram muito bem, a gente foi destacado, como eu falei, inclusive fomos convidados para estar na competição latino-americana desse ano, e sem dúvida a gente vai estar. E eu sou um cara muito confiante, e eu digo aqui para vocês, olhando aqui na cara de vocês, acompanhem, nós estamos em janeiro de 2025, nós vamos conseguir a vaga para a Olímpia, nós vamos ser campeão profissional e nós vamos levar a Roraima pela primeira vez na história do estado para um campeonato de fisiculturismo. Nós vamos estar no maior palco do mundo. Eu não duvido nada que com a dedicação e o foco que vocês dois têm, eu tenho certeza que esse é o próximo prêmio que vocês vão trazer pra gente. E a gente vai fazer uma festa muito grande, nós vamos dar esse orgulho pro estado, galera, acredita no nosso trabalho. E sem dúvida vai ser um dia muito emocionante. Eu consigo imaginar já. Já tá vendo, né? Eu também, eu vou estar lá, a gente vai estar lá. A gente vai fazer festa, vai vir aqui, vai trazer. Com certeza. A gente vai estar lá na festa, gravando todo mundo, fazendo marcar um momento. Porque assim, a gente sabe o quanto é uma dedicação, né? Não é de hoje que vocês estão lá para competir. Vocês já estão há anos trabalhando isso, que foi aquilo que tu falou, né? É um degrau. O corpo da gente ele vai evoluindo aos poucos. Né? Às vezes pode ser que seja rápido ou não, mas aí isso é uma evolução e demonstra o quanto vocês são pessoas focadas e pessoas dedicadas realmente no que vocês fazem. E é por isso que é certo que a vitória vem. Amém. E já tá aí, já, olha aí, ó, a gente tá com E antes de tudo, né, antes da vitória, né, todos nossos planos, toda a nossa confiança, toda essa confiança, ela vem do depósito que a gente entrega a Deus. Então, assim, claro. Antes de nós fazermos planos, é Deus que toca. Então, nós podemos ter alguns planos, mas Deus tem outro. Mas Deus, ele vê a nossa luta, então, assim, os planos dele são os melhores pra gente, pra nós, e nós não temos dúvida disso. Não, Amém. sem dúvida. Amém. Deus é grande e é bom o tempo todo, né? Então essa foi a medalha dela do primeiro show profissional. E essa foi... conta aí. Essa daqui? Essa aqui é quando eu ganhei o cartão profissional. Na Argentina. Essa foi na Argentina. Nós competimos em 2023 na Argentina, lá na cidade do Messi, Rosário Central. Olha que legal. Top. E aí nós fomos campeões dentro da categoria dela,
por altura, que é a categoria B, acima de 58 até 1,64, ela foi a campeã da categoria. E ela foi para a disputa do overall, com 4 atletas na noite, onde se classificavam 3. E ela entrou dentro do quadro das 3. Nesse dia nós saímos do amador e se tornamos profissionais. Foi um dia muito importante. Então a gente trouxe. Então, assim, essas 3 são as nossas 3 conquistas mais importantes pelo tamanho da magnitude, né? Sim, Mas porque elas representam, né? Mas nós temos hoje aí um quarto inteiro cheio de troféu, hein? Cheio E aí de troféu. a gente vai ter... Não tem lugar para colocar troféu lá. A gente vai ter que ter um momento para ir lá visitar esse quarto. Nós estamos aí tendo um impasse porque nós vamos precisar construir um quarto para guardar troféu. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é uma dor de cabeça que eu sempre quis ter. E eu quero continuar ganhando troféu, hein? Quero encher de troféu lá e futuramente ter que construir esse quarto. Vou ter que fazer esse trabalho, mas quero botar. Dentro da competição, eu tenho uma curiosidade da competição. Como é que funciona a situação? Porque assim, ó, existe a pintura de corpo, existe a apresentação, mas como é que é o passo a passo de vocês, por exemplo, numa competição dessa? É uma vez que você sobe no pódio e se apresenta? Porque eu sei que tem as poses, tem todo um cuidado que você tem que se movimentar adequadamente para poder mostrar a musculatura do jeito certinho. Que isso é o que afeta diretamente a pontuação, não é? Que é o que é avaliado. Então, assim, como é que funciona dentro disso? É você que entra com ela como atleta dela ou ela vai sozinha? Não, eu vou sozinha. No dia do show, a gente tem tudo questão da pintura, tem ainda o preparo da desidratação ainda do corpo, não beber água no dia do show. Só vai comendo para encher o físico. Aí faz a pintura, espera a hora do evento acontecer, né? Aí vai, sai, faz as poses obrigatórias, faz um desfile, né? Tem que fazer um desfile, mostrar a beleza, a delicadeza. A roupa também faz parte da competição? Sim, tem uma roupa específica, tem um biquíni, né? Específico de pedraria, que a gente manda fazer para usar no dia. Aí faz a pose obrigatória, faz o desfile, se apresenta, mostra o melhor que tem no físico, teu físico, tem que mostrar o teu melhor. Aí depois acontece comparativo com as outras atletas e eles vão colocando as melhores. Ah, entendi. E tu, Atos, que fica lá embaixo só olhando como é que fica o fica coração? só gritando, a garganta fica toda louca. Sempre, a galera que me conhece já sabe, dos 2 meus gritos depois já era, né? Não consigo falar mais. Eu já tenho um problema aqui quando eu forço a voz, né? Eu falo muito, como vocês podem ver. Mas dependendo do tom, não acontece nada. Mas geralmente quando eu forço, se tentar falar um pouco mais alto, ou forçando, aí eu já travo, aí eu já fico rouco aí lá, tem um som, um barulho, muita gente. Eu tento fazer com que eu me ouça, ou na emoção ali acabo falando um pouco mais forte. E aí eu fico rouco logo no início. Mas assim. Porque assim, também a gente tá lá no palco e a gente não consegue se enxergar como que tá. Aí ele ajuda, poça assim, faz assim. Entendi. Então, se mostra, sorri. Isso ajuda muito. É um trabalho em conjunto, porque ela no palco vê como se fosse eu também, né? Sim. Então, assim, a gente fica durante meses, durante anos, durante a vida toda se preparando para isso, né? Então, a gente organiza tudo. Então, sou eu que faço todo o trabalho de preparação com ela, desde o processo, né? desde o processo da alimentação, com a divisão de treinamento, com o treinamento prático ali. Então, quando chega na fase final, eu vou treinar junto com ela, eu vou puxar o treinamento dela mais forte. Então, estou sempre com ela fazendo tudo que a gente pode para poder chegar ali no nosso melhor. Então, organizamos tudo isso, a alimentação, tudo. Então, quando a gente vê ali o físico ali pronto, ali, aquele corpo ali perfeito, a gente, caramba, tudo que a gente fez ali resultou nisso, entendeu? Então, a gente quer ser premiado, a gente está ali. E quando nós entramos numa competição, nós entramos com garra de vencer. Até Sim, porque a gente sempre entregou o melhor. É porque nós somos competitivos, eu sou muito competitivo. Então, quando eu vou para uma competição, eu sempre vou com a expectativa de vencer. Porque se eu não for com a expectativa de vencer, para mim não vale a pena estar lá, vou competir. Talvez eu ganhe, né? Isso é muito interessante, porque eu costumo falar isso. Então, assim, vou competir só para ir. Não, comigo não. Nunca foi assim. Eu, como atleta, nunca competi só para ir. Então, assim, todas as vezes que eu, como atleta, me preparei, eu sempre estive competitivo. Muito competitivo. Não significa que eu vou ganhar a competição, mas eu estive entre os melhores, eu tive meu destaque. E quando eu preparo meus atletas, todos eles entram super competitivos. Entendeu? Então, assim, se um atleta chega pra mim e ele já tem esse pensamento, eu basicamente já não consigo, ele já não consegue evoluir, né? ele já não consegue ter o mesmo, ele já não tem uma boa relação ali
nessa mentalidade junto comigo. Entendi. Porque quando ele vem para uma competição, eu quero botar ele para competir. Ele não tá simplesmente treinando. Uma coisa é ele treinar por treinar, outra coisa é ele treinar. Então, se ele vai se mostrar para as pessoas ou julgarem, ele vai dar o melhor dele. E isso... Coisas de todos os isso, seus atletas. Eu fiquei olhando para ela agora, eu imagino. Você imagina. Então, assim, nós se cobramos muito. Ela tá lá em casa, eu sou o treinador dela. Então, assim, eu poderia muito bem passar a mão na cabeça dela e dar uma colher de chá para ela. Mas e os adversários dela? Será que estão tendo essa colher de chá? Ou estão justamente esperando a gente fazer isso? Pra Ele fala isso, não fala? Às vezes o adversário está só esperando isso. Deslize, tomara que hoje ele fique lá na casa dele, ele fique de mau humor e enche a barriga de doce. O atleta... Então, assim, é uma competição. Isso pode ser um fator principal. Sim. Isso pode ser um fator determinante que faça você perder o campeonato. E perca toda a tua trajetória, né? Tomara que ela tenha uma dor de barriga no dia. Fica secando, né? Infelizmente isso é uma competição. Sim. Então, uma competição. Os outros ficam te assistindo secando. Então a gente tem que ter muito cuidado até pra isso. Pra não ter uma dor de barriga no dia. Nós temos que tomar muito cuidado, porque... Não pode comer qualquer coisa. Pode comer, exatamente, não pode comer qualquer coisa. Tem que ficar muito atento a como o teu organismo vai reagir ao tipo de comida, a estratégia que a gente usa no dia ali. Porque se basicamente ela tiver uma dor de barriga ali no dia, pode atrapalhar. A gente já passou por algumas experiências dessas. Fizemos ali Tem até que pensar nisso, né? Fizemos ali uma estratégia que nós chamamos de carb-up, né? Onde a gente acaba fazendo uma introdução alimentar ali muito agressiva. E isso, às vezes, o corpo não dá nem tempo de processar isso. E uma vez a gente fez um carb-up e ela teve um estufamento abdominal aí momentâneo, que não deu tempo de reverter no palco. E a gente perdeu a competição por causa disso. Não foi muito bom, assim... Não digo muito bem a comida e tentava encolher o abdômen, não dava muito certo porque tava... Enfim, não foi um dia legal. Onde as coisas saíram como planejado ou de fato, ou não dá pra saber basicamente, mas esse dia não reagiu muito bem, entendeu? Então, isso foi um fator que determinou pra gente ter perdido aquela competição, inclusive. Eu fui sempre depois das competições, né? Nós trocamos ideia com os jurados pra ver o que a gente errou, o que a gente pode melhorar, e ele falou isso pra mim, ó. Tinha uma dilatação abdominal ali que estava bem aparente. Isso foi numa competição que nós fizemos, né? Foi no Arnold Classic, que a gente não conseguiu uma colocação que estava bem nítida pra gente, mas nós pecamos nessa parte. Ela nas poses não conseguimos entrar muito bem, mas isso foi muito importante, porque logo depois dessa competição nós sentamos e depois a gente ficou assistindo o vídeo, eu fiquei assistindo os vídeos da competição. E eu peguei muito no pé dela para ela melhorar a questão das poses e disso. E isso foi o fator principal, primordial para nós conseguirmos nos tornar profissionais, porque depois dela melhorou muito isso. Tanto que nós entramos no próximo campeonato perfeito. E no outro perfeito e deu tudo certo. Porque isso foi uma coisa que a gente pegou como aprendizado e consertamos isso muito bem. E tu ainda tem que ter um caso do estudar o que causou ali a perca, né? Porque, na verdade, eu percebo vocês falando, a diferença de um atleta por outro detalhes. Às vezes uma pose errada, uma contração de um músculo errado. Às vezes, até porque quando todos os atletas eles estão muito bem preparados, então assim, todos os atletas eles são muito bons. Então, às vezes por exemplo, na nossa última competição, nós perdemos, nós fomos analisar, porque nós somos justos, né? Eu sou treinador, não sei se é esposo dela, então eu não vou ficar puxando ali a sardinha, puxando o saco dela o tempo todo, porque minha esposa vai ter que ganhar. Não é bem assim. Então, nós competimos e a gente foi analisar, eu e ela, nós sentamos e eu falei, realmente tem uma margem aqui pra gente ter perdido. A nossa adversária aqui tinha um volume muscular muito maior que o nosso, tinha pontos onde ela tinha um destaque, como por exemplo no glúteo, um volume muito mais sobressaltado. Então isso são coisas que favoreceram ela. Em alguns pontos a gente vencia, mas a competição é um conjunto. Sim, então assim, um conjunto. Então às vezes você pode estar com uma perna melhor, mas a outra pode estar com o glúteo melhor, e a outra pode estar com o abdômen melhor, mas a outra pode estar com o superior, os braços. Tem alguma melhores. parte do corpo que tem um valor maior, tipo isso? O glúteo chama. O glúteo é o que deve ser. Legal, o glúteo é primordial. Eu costumo brincar e falar que o glúteo vale 3 pontos. Como se fosse no jiu-jitsu, tem 1 ponto, né? 2, o glúteo vale 3. Quando vem com o glúteo muito acima da média, isso faz você largar na frente já. Porque ele é uma musculatura difícil de definir? Isso, porque dentro da categoria wellness, né? A categoria wellness, ela visa muito isso, né? Um volume de glúteo bom, grande.
wellness, então assim, Famosa gota. famosa, eles querem um glúteo muito bem desenvolvido, né? Então o glúteo, é muito difícil de desenvolver um glúteo porque é uma região do quadril, às vezes acumula muita gordura e nem todo mundo consegue desenvolver o glúteo. Como, por exemplo, consegue desenvolver as pernas. As pernas, a parte anterior das pernas, os quadríceps, teoricamente, e até na prática, se torna muito mais fácil do que desenvolver um glúteo. Então, é muito mais difícil desenvolver um glúteo, então nem todo mundo consegue. Então, quando você aparece ali com um glúteo, que é um músculo, uma parte do corpo muito bonita, né? Que chama muita atenção, isso Faz toda a faz diferença. a diferença em relação a todas as outras. Legal, a Então, gente quando que você nos- bota, porque você vai botar vários glúteos ali no lado do outro, aí você olha, caramba, olha aquele Davi. Aquele dali é o Deve destaque. tá tipo assim, tá muito, muito melhor do Tá que no os ponto. outros. Então, aquele dali já passa a ser como é que eu falo? Ele já passa a ser o parâmetro principal. Em Entendi. relação, não, esse é o melhor. Então, ele já fica ali listado como o melhor e aí eles ficam procurando encaixar as outras próximo disso. Aí vai somando pra ver se porque ela é o conjunto porque completo. quando você vira de frente, tem músculos que vão chamar a atenção. Quando vira de costa, o glúteo é o que chama a atenção. Então não tem como ser o glúteo ali. Virou de costa, todo mundo olha pro glúteo. O glúteo é o músculo que fica mais aparente. Entendi. Então ele acaba sendo ali o mais visado, o mais visto e o mais analisado. É o que vale 3. Vai ter, não tem como, tem que ter o glúteo. Legal. Tem que ter. A gente que é alheio, né? Que não conhece, a gente não faz ideia de que cada detalhe conta, né? E aí eu queria que tu falasse, aproveitando, né, a nossa deixa, de como é que vai ficar agora a questão dos teus atendimentos, como é que vai ficar a clínica de vocês, essa preparação de vocês, né? Já que vai ter novas competições e, se Deus quiser, logo a gente tá no Olímpia. Amém. Nós vamos fazer Não, eu tô profetizando. Vamos fazer esse programa especial, hein? Com certeza. Com os Olímpias. Eita, eu vou ficar arrepiado aqui. Mas assim, não, nosso trabalho segue normalmente, galera que acompanha, inclusive quem tiver interesse em contratar nosso trabalho, tá bom? Pode entrar diretamente em contato com a gente pela rede social. Pode ir na minha rede social, Atos Moraes Pro Coach, tá bom? Atos Moraes, treinador, vocês vão me achar lá. E logo na minha bio, que é a minha apresentação, tem um linkzinho, você fala diretamente comigo. Você pode mandar mensagem, tá bom? Que eu vou responder, desculpa aí se eu não ver na hora, tá bom? Porque às vezes tem muita mensagem, então tem situações mais importantes que eu preciso dar uma prioridade, mas sempre eu dou uma revisada e procuro responder todo mundo, mas pode me chamar a atenção, tá bom? E eu vou lá, às vezes eu mesmo respondo, né? Então a gente tem uma secretária que responde com a gente também, mas em muitos casos, eu direciono geralmente o atendimento. E aí explico como funciona o nosso trabalho, né? A gente trabalha de forma presencial na cidade. Eu sou personal trainer, a Dianes é personal trainer, então nós atendemos como personal trainer. Então, além de personal trainer, eu também desenvolvo um trabalho dentro da área de nutrição. Então, eu também desenvolvo um trabalho voltado para a orientação alimentar e sou especialista em avaliação física. Então, as pessoas que geralmente procuram por uma avaliação física de excelência podem me contactar, que nós fazemos a melhor avaliação física da cidade. Eu vou ter que dar uma passada lá contigo. Tô precisando de uma avaliação, assim, Então, uma puxada de nosso orelha. trabalho funciona dessa maneira. E temos o nosso trabalho online, né? Então, assim... tem atendimento online? Viajar também pelo mundo, através de competição, não impede a gente continuar trabalhando. Então, a gente está sempre trabalhando, na verdade. Legal. Então, assim, nós temos o trabalho online, que é o nosso carro-chefe, né? Então, hoje eu desenvolvo um acompanhamento online, onde a gente dá toda a assessoria de alimentação, de treinamento, de cuidado para pessoas em qualquer lugar do mundo, através de sistemas de acompanhamento que nós temos, onde a gente controla o treinamento, controla a dieta, faz avaliação física, acompanha, troca ideia, conversa e consegue dar um suporte como se estivesse de perto. Caramba, que legal. Eu achei que só presencialmente que dava pra funcionar. Mas então vocês conseguem, mesmo longe, conseguem manter o atendimento ali e a atenção pros clientes de vocês. Então a gente trabalha presencial e trabalha online. Então, quando estamos na cidade, nosso atendimento presencial fica disponível. Inclusive eu tenho um horário vago de personal trainer. Quem quiser um personal trainer no início do ano para botar o shape, aproveita que eu tô com o horário vago. A Jeans também. Olha aí, gente. Então, assim, nosso calendário de competições para 2025 já está marcado, né? Nós temos... Nossa equipe profissional hoje é constituída por 3 pessoas, no geral, né? Que sou eu como líder, treinador e 2 atletas profissionais, a Raeve, que é um outro atleta profissional que trabalha com a gente. Vamos trazer um dia. Claro, com certeza, vai ser um prazer ter ela aqui. Ela também é uma nossa parceira de trabalho, é uma atleta profissional. E ela também faz parte da nossa equipe. E como é que tá o calendário de vocês? Quais as próximas competições? Nós vamos divulgar em breve, nós já temos uma surpresa aí, tá fechado, a gente não quer lançar, vamos esperar chegar um pouco mais perto para mostrar para vocês, mas nós já temos uma competição definida para o primeiro semestre.
vamos, até o final desse mês, até o início de fevereiro no máximo, definir a outra competição. Então, uma atleta já está confirmada. Legal. Que em uma competição nesse primeiro semestre. Nós vamos definir outra atleta ainda para o primeiro semestre. O Olímpia acontece em outubro e nós estamos esperançosos com essa vaga esse ano. Lembrando que ano passado nós batemos na trave 2 vezes. Eu e Raeb, nós fomos top 2 na Colômbia em julho, na primeira competição do ano. Top 3 na Espanha, né? Competimos, fomos top 3 na Espanha, viemos para a Espanha, mas top 2 foi o que ficou engasgado. Foi o que tu não esquece. Engasgado, não dá pra esquecer. E aí logo depois, 2-3 meses, em novembro fui com a Dianes pra Colômbia, top 2 novamente. Então eu tô com esse top 2 ali no sangue no olho, que dessa vez engasgado. Eu falei que eu quero esse top 1 esse ano e assim, brincadeiras à parte, né? Estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando duplo pra merecer isso, né? A gente quer, mas a gente vai conseguir se a gente merecer. Sim, então todo mundo está trabalhando, todos os atletas estão, todos os treinadores, e o nível é muito alto, mas nós fazemos parte desse nível alto também. Já somos profissionais logo. Podem saber que nós estamos bem preparados, tá? Nós não vamos vir para brincadeira, não. Então, Roraima vai vir para as cabeças esse ano. E eu tô falando aqui, eu quero essas meninas no Olímpia. E elas estarão, vamos confiar que vai dar tudo certo. Gente, eu quero agradecer muito por você estar aqui. O Atos já é amigo da casa, já faz tempo, né? E sempre muito bem-vindo. Você também, Adianes, muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom ter pessoas como vocês aqui para falar sobre saúde física e para trazer mais conhecimento para a gente sobre esse mundo que muita gente não conhece, mas que é muito importante conhecer, né? De preferência os patrocinadores. Fica a dica, né? Mas assim, eu queria pedir para vocês, se vocês possam falar alguma coisa para quem estiver em casa, para quem vai estar assistindo a gente depois, né? Seria a palavra de vocês agora. Primeiras damas. A mensagem que eu queria deixar é assim, gente, apoiem mais os atletas, acompanhem nosso trabalho, que a gente vai estar fazendo um excelente trabalho, vamos estar mostrando para vocês que a gente também consegue, mesmo de longe. Então, é isso. Eu já vou ser bem direto, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que primeiramente agradecer por vocês acompanharem nosso trabalho, mais uma vez através da rede social e dizer para vocês que acreditem que nós vamos conquistar essa vaga, nós estamos trabalhando duro, nós já mostramos nosso potencial, então assim, nós somos de Roraima, então às vezes a galera não acredita que aqui em Roraima tem pessoas capazes de fazer um trabalho tão bom e nós vamos mostrar que aqui tem e vai ser a gente, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem bem enfática aqui no início do ano, porque é uma coisa que é um propósito que a gente entregou para Deus e é uma coisa que a gente está muito centrado desse ano, que é conquistar esse trabalho. Então a gente vai trabalhar para merecer, vai fazer tudo que a gente puder ao nosso alcance para poder de fato conquistar isso por merecimento. Pessoal, muito obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês. Eu tenho certeza que esses são um dos muitos prêmios que ainda virão. E se Deus quiser, né? Se Deus quiser, o Olímpia tá aí, a gente vai estar comemorando. Daqui pro final do ano, a gente vai estar fazendo uma festa para comemorar a vitória, tá bom? Muito obrigada por tudo. Nossa. Esse foi o Conversa Aberta de hoje. Confira tudo nas nossas redes sociais.